Oi! Bem-vindo à segunda temporada da Patricinha e da Roqueira, um programa descontraído com duas amigas altamente opinativas que estão aqui para meter o bedelho no cotidiano, na vida dos outros e na realidade. E hoje é só nós duas mesmo aqui, entendeu? E a gente vai conversar sobre síndrome do impostor. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre a síndrome do impostor. Fiquem à vontade para interagir com a gente, tanto aqui pelo chat, tá? Do YouTube, ou também aqui pela live do Instagram da Kelly. Então vamos lá, Kelly, vamos falar um pouquinho sobre a síndrome do impostor. Aqui é assim, gente, a gente vai bebendo, vai comendo, vai conversando e vai fazendo o negócio acontecer. É assim mesmo, entendeu? É a Patricinha e a Roqueira. Então, Kelita, vamos conversar então um pouquinho sobre a síndrome do impostor. Primeiro, que diabo é isso, Kelly? Olha, o que é, onde come, onde se esconde, né? Qual a cura, qual a causa? Eu acho que, antes de tudo, a síndrome, quando a gente pensa em síndrome, a gente tem que ver um conjunto de coisas juntos, formando um conceito, né? Uhum. Eu acho que a ideia do impostor é mais uma ligada a um sentimento frente um ambiente onde se solicita uma resposta. E mesmo você tendo uma formação, uma capacitação e até mérito de estar ali, você sempre se sente aquém dessa resposta. Você sempre acredita que você não é suficiente, né? Então, a ideia do impostor, ou seja, em algum momento as pessoas vão descobrir que eu não mereço estar aqui, entendeu? Em algum momento as pessoas vão descobrir que eu sou uma fraude. Super já sofri com isso. Já sofreu com isso? Ixi, será que eu sou? Putz, eu sofro muito com isso, pelo amor de Deus. Não, eu ainda sofro com isso, mas eu confesso que tem hora que eu tenho que ficar me treinando para poder sair desse lugar, porque, cara, é muito ruim. Você acha, assim, que tem muito a ver a gente desenvolver síndrome do impostor, assim, quem tem baixa estima? É feio pra caralho. Sabe que eu vou falar uma coisa que eu acho que é um pouco o contrário? Porque, de uma certa maneira, para que você acredite que você não tem alguma coisa, você tem que saber que você tem. Você tem que saber o que é aquilo. E, de uma certa maneira, você tem uma expectativa muito alta. Porque, geralmente, eu vi um podcast uma vez, há muito tempo atrás, sobre o síndrome do impostor, né? E a menina contava que ela conseguiu uma bolsa em Harvard. E não em Harvard, não, mentira. Era uma faculdade aí que estudou Einstein. Não sei se era Harvard. MIT? Deve ser. E aí ela disse, ela falou no meio do podcast, ela falou assim, gente, eu comecei a ter síndrome quando eu descobri que eu estudava com Einstein. Einstein! E as pessoas iam me avaliar com Einstein. Eu falei assim, minha filha, baixa essa bola. Sabe? Então, assim, de uma certa maneira, quem sofre de uma síndrome de impostor tem um potencial bem alto. E eu acho que, de uma certa maneira, existe uma relutância, porque sempre são novos desafios. E como você já sabe o seu resultado antigo, uma hora você vai falhar. E essa pessoa, eu acho que tem muito medo de falhar. Entendi. Porque aí que eu já venho medo de ser julgado também. Isso, e até de ser exposto. Porque aí que entra esse viés de um condicionamento na sua autoestima, entendeu? Então, é como se fosse assim, é o medo de ficar com uma baixa autoestima. Porque você não vai gostar de você se você for reprovado, entendeu? Mas enquanto eu gosto, enquanto eu tô tendo boas notas, sendo bem aprovado, tá em um ambiente mais seguro, tudo bem. Eu tava lendo que 7 em cada 10 pessoas têm a síndrome do impostor. Gente, eu tô calmo. A gente tem que fechar aqui a sala todinha, não sei como é que você vai aguentar. Porque tem música ao vivo aqui no vizinho, gente. Um sertanejo bravo. Gente, eu não bebi o suficiente ainda pra ouvir as músicas. Pra olhar as músicas. Pra ouvir as músicas, não dá. Não, mas aí, te cortei, desculpa. Que aí eu tava falando, né, que eu tava lendo que 7 em cada 10 pessoas sofrem da síndrome do impostor. Michelle Obama! Oi! Michelle Obama! Michelle, por quê? Mas aí que tem uma coisa bem interessante, e principalmente estudar os transtornos de uma maneira geral. É entender que esses fenômenos, eles fazem parte da natureza. Em algum momento, alguém vai apresentar isso. E quando a gente estuda alguns fenômenos e a gente se entende
sendo parte dessa natureza, a gente pelo menos tenta pensar o que a gente pode fazer de menos errado em relação a isso. Já que em algum momento, essa quantidade de pessoas, e até propriamente eu, então é uma meio que de você tem que ter, você se dar esse feedback, entendeu? Meio que tipo, olha, vai ficar tudo bem. Talvez você esteja exagerando, né? Porque isso acontece da mesma maneira que você vê o alto índice de depressão. Mas a grande maioria não chega a um ambulatório, não chega a pedir ajuda. É uma fase que transita, né? E aí fica lá atrás. Eu vou te falar que a primeira vez que eu me identifiquei nessa situação, que eu acho que sempre tive, mas a primeira vez que eu me identifiquei nessa situação foi a 1900 e caravelas, né? Quando eu descobri o Brasil e tal. Quando eu trabalhei com informática há muitos anos, tá, gente? Hoje ainda tem um pezinho lá dentro e tal. E eu trabalhava numa área que é muito masculina, que é desenvolvimento de software, né, que é muito masculina. Então, assim, eu posso contar nos dedos na mão de um ex-presidente, quantas mulheres na mesma função que a minha que eu conheci. Então, eram pouquíssimas. Eu sempre almejava um cargo que era um pouquinho além, que era o cargo de arquitetura de software. E só tinha homem. Se desenvolvedor só tinha homem, arquiteto de software, então era só homem mesmo, não tinha mulher. E que eu queria muito, eu sabia que eu podia, que eu tinha as habilidades que eram necessárias, mas eu não conseguia pedir para o meu chefe me promover, eu queria que alguém me notasse, mas ali quietinha, sabe? E aí, foi engraçado, que foram amigos meus que trabalhavam comigo nesse lugar, que falaram assim, cara, vai abrir uma vaga na equipe de arquitetura, por que você não se candidata? Aí eu falei assim, será? Não, que não sei o quê. No fundo, eu sabia que eu conseguia, sabe? Mas eu fiquei com medinho de entrar. E aí, quando eu realmente entrei, né, que os meus amigos que foram falar com a diretoria, aquela coisa toda e tal, assim, que a Luciana é um ótimo nome para fazer parte da equipe, não sei o quê, porque eu mesmo não fui. Porque eu morria de medo, assim, sei lá, eu acho que... Você tinha medo de quê? Da rejeição. Da rejeição, entendeu? De repente, alguém virar e falar assim, não, Luciana, ela é boa, mas não é boa, assim. Nossa, você tá falando pra poder estar aqui. Ela é mais um menino, tipo, nota 5,5. Nota 5,5. Luciana, não é essas coisas tudo não, sabe? Mas quando eu cheguei lá, eu falei assim, caramba, olha, alguma coisa me vem diferente em mim. Mas o tempo inteiro eu achava que eu estava no lugar errado. Eu não me achava que estava... Qualquer reunião eu falava assim, não, manda um arquiteto. Quem? A Luciana. Eu falei assim, ai meu Deus, será que eu falo merda? Toda hora eu ficava pensando nisso, era terrível. E é interessante você falar assim, principalmente o quanto isso ocupa, né? Você falava assim, o tempo todo eu ficava pensando o tempo todo. E aí que é o perigo, porque, por exemplo, eu sempre brinco, e algumas pessoas já censuraram essa brincadeira, que eu falo assim, doido não sabe que ele é doido, né? Mas é interessante isso, porque o ambiente te vê sempre melhor do que você se vê. Você perceba, os seus amigos foram lá, eles vão validando esse seu mérito, mas mesmo assim você entra num processo de negação. É aí que é o problema de você criar teorias na sua cabeça, os negacionistas, por exemplo. Os negacionistas, eles passam muito tempo pensando em teorias da conspiração. Eles procuram no WhatsApp, eles falam com pessoas que pensam parecido com ele. Então, quando de repente a gente fala para ele o óbvio, eu falo assim, não, você está errado, ele não aceita de princípio. Por quê? Porque justamente ele valoriza esse tempo. Então, quando você tem esse viés de baixa autoestima, baixos reforçadores no ambiente, ou seja, um momento que você está passando que é ruim, e isso soma a, de repente, uma ambição, você fica esperando esse ambiente te contar. Só que você, na verdade, você não está procurando eles te acalmarem, você está procurando confirmar essa teoria. Não só a validação, mas esse medo da rejeição. Então, você fica procurando se livrar dessa rejeição, mas só vendo o que é rejeição, entendeu? Então, e aí se torna complicado, porque é meio que você se auto-sabota, porque você tem uma teoria que você vai ser rejeitada, então esse medo existe. Então, eu vou ser rejeitada, vai ser agora, quer ver? Vai ser agora, quer ver? Vai ser agora, entendeu? Então, por isso o tempo que você vai passando sobre isso, entendeu? Então, por isso que esse autogerenciamento começa com perguntas melhores para você mesmo, entendeu? Com questionamentos melhores, entendeu? Principalmente que motivos eu tenho para acharem que eu não sou suficiente. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Você não acreditar mesmo, né? Você não abraçar seus pontos fortes e tal. Eu acho que
Talvez, será, uma dica pra gente se curar dessa síndrome. Eu acho meio complicado colocar síndrome do impostor, porque dá a impressão que a gente tá doente. Mas naquele momento, sim. Você acha? De uma certa maneira, sim. O problema é exatamente o grau de comprometimento que isso vai trazer na sua vida, entendeu? Porque o fato de você não estar respondendo bem ao ambiente, seja por que motivo que for, isso é um mau funcionamento. Então, não é uma doença no sentido, não vai te matar, entendeu? Mas existe da mesma maneira que uma gripe. Porque você pegou um pequeno resfriado ou o coronavírus e ficou entubado, deixou de chamar uma doença? Não, mas existe um certo comprometimento. Então, o fato é por isso que é difícil, em termos até as pessoas às vezes terem empatia por pessoas que passam por um transtorno mental mesmo, exatamente por causa da ausência dessa materialidade. Porque de repente você vê alguém com o joelho doendo, você às vezes nem questiona, você vê ela mancando, entendeu? Você vê ela se queixando, você manda ali ao médico. Mas se você vê alguém falar assim, cara, eu não consigo, eu tô triste, tô mal. Que isso, amiga? Toma um Red Bull, vambora. Então, é difícil você meio que às vezes até legitimar. Então, a palavra síndrome, eu volto a falar, porque é muita coisa junto. São vários elementos que se transformam nesse mancar, entendeu? Que aí você fala, isso não tá certo. E isso tem esse nome. Mas como é que a gente pode ajudar alguém assim? Porque eu boto fé que a gente conhece muita gente que se sente impostora assim, nas coisas que faz. Acho que não só do trabalho, né? Como parceiro, como pai, como amigo. Deve ter muito, né? Deve ter, não, com certeza. Olha, tem. E aí a gente pode ajudar uma pessoa dessa, assim? Eu acho que esse ajudar entra muito mais para esse reconhecimento. Tanto de que a pessoa está passando por isso, tanto do quanto você é amiga dela e pode chegar numa linguagem para, às vezes, até a meio que... aquele tapão na cara, entendeu? Onde você faz ela entrar em contato com esse excesso, esse a mais, que para a amiga que tá feia, entendeu? Mas, eu acho, antes disso, entender duas coisas que, de uma certa maneira, levam a síndrome do impostor, vamos pensar assim. Primeiro, são pessoas que são elogiadas demais. Entendeu? Então, esse a mais leva a pessoa meio que, tipo, ela mesmo vai se freando. Por exemplo, tem um experimento que é bem interessante, que eles pegaram 2 grupos de crianças. Eu acho que eu já até falei ele aqui no podcast. E eles pegam essas crianças e começam, eles elogiam a criança pela tarefa em si, entendeu? Pela resolução da tarefa. Vai que você consegue, é assim mesmo, bora. E esse outro grupo de crianças, eles elogiavam elas pelos adjetivos. Nossa, você é tão inteligente. Nossa, você é tão esperta. Nossa, mas você é sapo. E aí, o que eles foram percebendo? A partir do momento que eles foram aumentando a dificuldade das crianças, essas que eram elogiadas pela atividade continuavam, tinham mais índice de persistência. Essas aqui que eram elogiadas pelos adjetivos, meio que desistiam. Então, uma das conclusões é essa. É que meio que eles estavam com medo de errar justamente para não deixar recibo, entendeu? É meio que tipo assim, como é que eu vou parar enquanto eu tô ganhando? Entendi. E esse grupo aqui não se colocava em termos de eu acho que até de uma pessoalidade, assim, uma intimidade. Eles se colocam como parte de um jogo, entendeu? Sim. O que vier, vai vir, porque é o que eu estou fazendo que importa. Não talvez o resultado. Então, nessa relação é importante isso. E um outro grupo de crianças que muitas vezes tem a tendência a chegar ao síndrome do impostor é o contrário, é a ausência de refutadores, a ausência desse elogio, entendeu? Então, ela não entende muito bem o que ela faz, porque quando uma criança faz alguma coisa, necessariamente ela não está entendendo se é certo ou errado, ela está fazendo. Por isso que existe um pai que ajusta, que poda, que orienta. Então, existe uma dinâmica de reconhecimento ali. Então, uma criança que fica muito ausente desse tipo de feedback também tem uma tendência a ter a síndrome do impostor. Ou seja, nós como pais, a gente também está criando pequenos impostorzinhos, assim. Porque é engraçado, né? O filho de todo mundo é gênio, né? Gênio! Meu filho é muito inteligente. Eu nunca vi um filho que seja mediano, né? Todo mundo é sempre um gênio. Não, você tem que ver meu filho. Meu filho ele é muito inteligente. Meu filho é um gênio. Ele já tá escrevendo o próprio nome. Assim, que gracinha.
porque tá na escolinha foi isso mesmo. Se não tivesse, a gente tinha que levantar aí um negocinho. Mas todo mundo é gênio, né? A gente fica assim, filhão, você pode. Filhão, é demais. Vai querer. Você pode tudo. A minha mãe falava uma coisa que hoje ela falava muito assim, querer é poder. Né? Aí eu falo, eu quero que a cerveja enche esse copo de... Não vai, entendeu? Depende, entendeu? Nem sempre vai ser assim. Olha, eu acho que o Charles Xavier, né, lá do X-Men, ele vai discordar disso aí. Querer não é poder. Não dá pra entrar nos X-Men só querendo. Até o Xavier teve limites. Ele não conseguiu ressuscitar alguns sabe? Ele nunca conseguiu converter o Magneto, entendeu? Ele não, nem todos os quereres dele. Não é o fato dele saber, aí entra uma diferença. A ideia de manipular. A manipulação é a única possibilidade que a gente tem de alguma maneira acessar esse ambiente externo. E é lembrar isso. Parte de um movimento nosso. A gente tem que mexer nesse ambiente. Essa nossa expectativa, principalmente essa ideia de validação, vem de uma carência anterior, entendeu? Então, às vezes, a gente tem que resolver isso com o tempo, sem ansiedade. Porque, por exemplo, os desafios, a cobrança, os limites, eles sempre vão acontecer. Né? A ideia é também você perguntar para você, mas o que é que eu quero daqui também? Por que eu estou aqui? Porque o ambiente tem uma demanda lá. Porque a síndrome do impostor nunca vai acontecer se não houver uma relação com alguma coisa, algum ambiente, entendeu? Você sozinha no seu quarto, sem ter que, às vezes, contracenar com a vida, você não vai ter a síndrome do impostor. Entendeu? Então, existe dessa relação. E essa relação passa por mecanismo de comportamento, de ações. Entendi. Por que será que mulher sofre mais disso do que homem? Mulher sofre muito mais síndrome do impostor. É impressionante. Será que é uma parada assim? Eu estava pensando nisso hoje. Será que esse negócio muito de machismo estrutural, esse tipo de coisa que já vem, assim, imbuído na sociedade desde não sei quando, que fica dizendo que a gente não é isso? Por que você acha que isso acontece mais com a mulher? Eu vejo mais. Pode ser também porque eu tenho mais amigas que abrem isso pra mim, né? Pode ser também. Aí a gente tem que ver assim, em alguns ambientes, talvez o papel do gênero entre com essa relação, entendeu? Mas eu não acredito que isso aconteça mais com as mulheres do que com os homens. Eu acho que aí, de uma certa maneira, talvez sejam duas relações. Primeiro que nós falamos mais do que a gente sente. Verdade, graças a Deus, né? Então assim, e principalmente a gente, por exemplo, eu lembro muito de um amigo meu, a gente ficava muito na faculdade, o Everton, a gente ficava muito discutindo isso, as diferenças de como uma mulher e um homem se comportam. E ele falava muito isso, que a mulher já chegava reclamando, a outra já falava, nossa amiga, vem cá, é mesmo, me conta mais. E quando via, a gente já estava ali contando problemas da quinta série primária. E ele contava assim, que um homem, quando eles chegam para reclamar, que o máximo que o cara fala, né, pois é, toma uma cerveja. É meio que te parece que não continua, entendeu? Então talvez o tempo para aquilo aparecer seja diferente. E eu acho que uma outra coisa, nós mulheres, em termos do ambiente profissional, o nosso repertório ainda tem que ser bem treinado para esse confronto, entendeu? Então, eu acho que até pelo investimento parental, a mulher passa muito tempo cuidando do filho. Então, o homem, ele acaba, até dentro da sua educação, tá mais resistente para algumas coisas. Então, talvez dentro do ambiente de trabalho, principalmente o seu, você veja isso mais na mulher. Porque a mulher ali realmente precisa... Aí entra o machismo, porque a mulher, dentro do ambiente de trabalho, realmente ela tem que provar um pouco a mais, entendeu? Ela tem que... Às vezes, por exemplo, uma coisa que eu falo que o homem não tem que passar pelo ambiente de trabalho, que é a porra do assédio. E, ó, e gatinha, ó, você é a Norinha que mamãe pediu a Deus, hein? Delícia. Aquele cara no ambiente que fica fazendo piada, às vezes está no telefone com outra pessoa e você sabe que ele está fazendo uma piadinha sobre você. O homem não tem que passar por esse tipo de concorrência. E aí que entra a ideia do transtorno mesmo, em termos de quanto isso prejudica uma pessoa. Quantas pessoas às vezes desistem de uma carreira, seja acadêmica, seja profissional, sabe? Seja uma boa proposta de trabalho, porque alguém disse que ela não conseguiria, entendeu? Ou disse que ela não conseguiria
pelas vias certas. Não, eu já ouvi uma terrível já. Uma pessoa, né, que trabalhava comigo, eu tinha que entregar um papel num cliente, alguma coisa assim, uma reunião. E aí, essa pessoa era um gerente, né, virou pra mim e falou pra eu não ir de salto. Aí eu falei assim, por que não? Eu falei assim, não, porque o gerente que você vai encontrar, ele é muito baixinho. E você fica... E isso tem a ver com a autoestima do cara. Aí eu falei, ué, mas o que tem a ver? Ele falou assim, não atrapalha a gente não. Porque você fica destacando muito perto dele. Eu falei assim, agora o pequeno rei. Aí eu falei assim, olha, só sei andar de salto. Ele falou assim, não me atrapalha não, sério. Vai de sapatilha, vai de boa. Eu achei o fim do mundo. Fala sério, fui de salto. E arrumei um problema. Porque quando eu voltei, você acredita que esse gerente que eu fui me encontrar, ele reclamou, aquela autônoma, bicho, fala sério, a bicha é gigante, aparece aqui. Intimidadora, aquela mulher de olhando pra cima, né? Eu sou o pequeno rei. Não, enrolou isso mesmo. E eu tive um problema por conta disso. Eu pensei, agora pronto, eu tenho que andar sem salto. Eu não vou poder ser quem eu sou, porque eu posso afetar o ego de alguém, pode machucar, entendeu? Não, eu tenho preguiça dessas coisas, mas real vai ser por isso aí. Mas é difícil, porque aí que a gente pensa, essa adaptação a esse ambiente, ele demanda muito mais a gente parar até de se olhar naquele momento, entendeu? Porque você tem que entender onde estão, sabe, as raposas, você tem que entender onde estão as armadilhas. E aí que é ruim, que um transtorno, nesse caso, ele faz principalmente a pessoa ficar muito introspectiva. Então você fica muito suscetível aos seus estímulos. Então muitas vezes você está escutando, às vezes, uma conversa paralela no corredor, você às vezes sabe, você se coloca ali, você dá um significado para aquela conversa, onde você até se sente, porque você está num ambiente hostil. Sim. Então qualquer coisa pode ser uma ameaça, pode ser uma informação muito importante que você tem que ouvir para que você se defenda. Então, com isso, o que pode acontecer? Você se desconcentra do seu trabalho em si, entendeu? Você acaba ficando, às vezes, mais relaxa, você fica desestimulada em ir para esse trabalho. Então, você acaba se ocupando de uma maneira, esse a mais. Porque essa energia que você deveria estar gastando fazendo isso, você está fazendo outra coisa, está pensando em outros problemas. E aquilo, às vezes, passa a ser o centro da sua vida. Entendi. Achei interessante isso que você falou no início da nossa conversa, sobre quem tem autoestima mais elevada, que acaba sendo... Nelson! O povo que acaba tendo autoestima mais elevada acaba sofrendo mais com essa síndrome. Eu acho que eu me encaixo nesse grupo. Que foi esse? Eu não entendi. Você mesmo. Porque você merece essa autoestima. Porque eu acho que você é um mulherão mesmo, entendeu? E isso vai sempre entrar em confronto. Porque aí a gente tem um pouco de empatia também, sabe? Porque é aí que eu falo que a gente tem que perceber nessa síndrome do impostor um pouco de... Cara, tudo bom mesmo. Vai, tá tudo bem. Tu merece. Foda-se. Porque às vezes a gente chega muito... Porque como a gente quer o elogio do outro, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente começa a querer agradar o outro. Então a gente começa a se preocupar o que o outro espera da gente. Então a gente começa a oferecer algumas outras demandas meio que para deixar o outro confortável. Entendi, mas em caso de chefe, amiga, a gente tem que corresponder à expectativa dele. Isso, e aí que entra, às vezes você deixa ele brilhar, você dá soluções subliminares, entendeu? Então, por exemplo, eu estava falando com um amigo meu que ele é muito inteligente, ele é dessa parte de criação, marketing, assim, sabe, mídia, ele tem um audiovisual muito bom, bate fotos lindas. E eu falando muito com ele, falando assim, cuidado, eu falo isso muito pro Lui, que é o meu marido, falo com ele assim, cuidado, ideia não se patenteia. Patente, então, você tá falando demais, você tá dando alguma coisa, e aí você não percebe, você tá oferecendo uma coisa que levou tempo para você produzir, porque ideias, elas não são só fonte de inspiração, elas são fontes de informação. Sim, sim. Então, aí que entra essa ideia de muitas vezes você fica deixando o outro brilhar. Eu tinha uma paciente antiga, ela trabalhava num escritório, e ela sempre se queixava que ela nunca era promovida. E as pessoas sempre acontecia uma coisa. E aí ela começou a me contar a rotina do trabalho dela. Ela era uma pessoa que estava sempre se ocupando com aquilo que ninguém queria ocupar. Estava faltando café na copa. Aí ela sabia que estava faltando, já tinha comprado para si. Naquela época tinha aquelas coisas, ninguém preenche hoje em dia, mais formulários, né? Não é escrever. Ela sabia e ela estava colocando lá.
Mas aí, de vez em quando, e olha pra chegar a esse ponto, as reuniões importantes ela não participava, entendeu? A opinião dela. Isso! Então, a ideia disso, o nosso bem mais precioso é o nosso tempo. Qualquer pessoa, seja se sentindo o máximo ou um impostor, ela tem que estar prestando atenção ou que ela está dando atenção. Poxa, agora quero pedir um pouquinho do assunto que você falou, esse negócio de uma amiga que nunca foi promovida. São aquelas sabedorias, né? Cara, meu irmão me contou uma história quando eu era criança, eu devia ter 10, 11 anos. Ou seja, não tem muito tempo. Semana passada. Não tem muito tempo. Então. Não, se for para vacinar, já eu digo a minha idade real. Mas ele me contou uma história que foi bem interessante, assim, e eu tenho ela para sempre na vida. Justamente essa história de por que a pessoa não é promovida. A gente estava na praia, férias em família, aquela coisa toda, e aí, eu acho que isso ainda rola, viu, do pessoal que vende CD pirata na praia. E aí tava rolando, Pode ir lá, patrocina eu. Não, amigo, pede outro. É porque é mais perto. Pede outro. Na próxima distribuidora de bebida. Isso. Pede pra distribuidora, patrocinar nós, aí sim. Não, mas então, aí, era da época que tava rolando as meninas, lembra do bom, né? Foi essa época que a gente foi pra praia. E aí tinha um cara passando, vendendo uns CDs lá pirata, e aí meu irmão pediu pra mim, pra ir lá perguntar pro cara quanto era o CD que tinha essa música. Aí eu fui lá no cara correndo. Perguntei pra ele, meu irmão falou assim, R$5, sei lá, não lembro quanto era. Eu falei assim, R$5. Aí meu irmão falou assim, ele só tem esse ou ele tem outros de música baiana? Eu disse, não sei. Aí voltei lá. Aí eu perguntei, voltei pro cara, o meu irmão, e falei. Ele tava pagando balinha pra você, né? Não, aí ele perguntou assim, se eu comprar mais de 5, ele me dá um desconto? Eu falei assim, não sei, eu voltei lá. Aí eu peguei de novo. Não, ele tava sacanagem com você. Não, ele me fez ir umas 5 vezes no cara. Aí depois que eu trouxe todas as informações pra ele, aí ele falou pra mim e falou assim, agora eu vou te contar a história do Joãozinho. Aí depois meu irmão contar a história do Joãozinho. Que o Joãozinho tava reclamando que ele nunca era promovido. Um cara que tinha acabado de chegar da empresa, né? Tava lá, tinha 4 meses, e o diretor promoveu o cara, e pô, o Joãozinho tá lá trabalhando, já tinha 10 anos, nunca saiu do lugar e tal, e ele tava puto lá falando com o diretor. O diretor falou assim, Joãozinho, tá vendo cortando você aqui rapidinho, Joãozinho, tá vendo aquele stand de abacaxi ali embaixo? Tô querendo comprar abacaxi pro pessoal aqui na hora do almoço. Você pode perguntar pra eles lá quanto é o abacaxi? Aí o Joãozinho desceu, viu quanto era o abacaxi e trouxe. Aí falou assim, que outras frutas eles têm além de abacaxi? Eu disse, não sei. Ele desceu lá e perguntou, Joãozinho, se eu comprar a partir de quanto eu tenho desconto? Aí ele desceu lá e trouxe a informação. E ele fez o Joãozinho descer 5 vezes. Sensacional. Aí ele falou assim, agora espera só um minutinho. Aí chamou, fulaninho. Aí o fulaninho entrou, que tinha acabado de ser promovido. Eu falei assim, fulaninho, olha só, tá vendo aquela barraca de abacaxi ali embaixo? Eu tô querendo comprar abacaxi pro pessoal aqui na hora do almoço. Você pode ver pra mim quanto é o abacaxi? Ele, claro, chefe, só um minutinho. Aí ele desceu, aí voltou assim, chefe, ó, tem abacaxi, tem morango, tem laranja e tem outras frutas se você quiser também. Já falei com ele, falei que você é o diretor aqui, ele falou que se você comprar a partir de 5 frutas, ele te dá um desconto e que manda pra você aqui direto toda sexta-feira se você quiser. Aí o chefe virou pro Joãozinho e falou assim, Joãozinho, o que você queria saber mesmo? Nada não, senhor. E é isso que eu estou tentando dizer, esse exemplo é sensacional, porque mostra essa atenção que a gente tem que ter ao ambiente. Porque o nosso potencial em termos de desenvolvimento, ele tem que acontecer até por uma demanda. Não é só café pra encher, né? Eu aprendi isso quando eu trabalhei com seleção e recrutamento. Um dos palestrantes lá que estava dando curso. RH? Né? Mais ou menos. Eu trabalhava no avesso. Lembra da Brasil Telecom? Trocado, aí virou Telebrasil. Não, era Telebrasil, virou Brasil Telecom. E aí eles tinham um programa que chamava de recolocação profissional, porque muita gente foi mandada embora. Então, e era um programa francês que era assim, na França, quando você manda não sei quantos profissionais embora, você é obrigado a colocar essa pessoa num sistema de recolocação profissional. E aí, a Marcinha, querida, ela começou a trabalhar nesse projeto e depois eu fiquei no lugar dela. Mas eu fiquei pouco tempo, eu acho que eu só fiquei 8 meses, foi muito. Mas nesse curso eu me lembro uma coisa que, basicamente, a gente ensinava as pessoas a procurar emprego.
Ensinavam? Era mais ou menos ele fazer currículo, a se comportar numa entrevista, porque eles pegaram essa galera, principalmente a diretoria, que foi mandada embora, porque tinha gente de 25 anos, cara, que foi mandada embora. De 25 anos de empresa? De empresa. Então, o que essas pessoas iam fazer? Então, elas passaram por esse processo de recolocação profissional. E aí, só que quando eu trabalhei, já não estava essa massa pesada das demissões. Era muito mais as esposas, eu trabalhava com as esposas e os maridos de quem ia trabalhar na Brasil Telecom. Que era mais ou menos assim, vinha algum diretor de São Paulo, a esposa dele tinha que abandonar o trabalho. Então, a Brasil Telecom oferecia serviço de boas-vindas, que era, eu recebia esse cônjuge, e aí a gente ia ver qual é o seu currículo, como é que você faz, como é que a gente prospecta um trabalho, alguma coisa. Uma das coisas que mais ficou desse trabalho que eu aprendi é o seguinte: quando a gente vai procurar um emprego, a gente está muito necessitado às vezes. Muitas vezes a nossa profissão é a nossa identidade. Quem é Kelly? Kelly é psicóloga, entendeu? Então tá muito ligado. E de repente o Joãozinho, que é o Joãozinho? O Joãozinho não é mais o da administração, não é mais o almoxarifado. Ele tá avulso nesse mundo. E aí uma das coisas que eu aprendi foi assim: você tem esse problema, mas muitas vezes a empresa, ela tem um problema muito pior. Ela tem um espaço ocioso que ela precisa de alguém que atenda essas expectativas, que possa dar essa resposta. E às vezes esse problema, dentro de uma coisa um pouco mais macro, não dessa subjetividade daquela pessoa que está buscando, às vezes é mais difícil, porque são demandas bem específicas. E aí a gente falava para essas pessoas ficarem atentas para onde você está mandando esse currículo, aonde você está trabalhando. E aí uma pessoa passando às vezes por um problema psicológico, emocional, de instabilidade emocional, aí que eu falo, ela fica muito autocentrada. E aí ela não começa a captar essas informações que é o que o ambiente está pedindo. Então, nessa informação, essas são duas pessoas. Uma pessoa está atenta ao externo, que é exatamente essa demanda a mais, e a outra ao interno. Então, ela muito mais recebendo, ela só quer feedback, exatamente. Ela só precisa de informações básicas. Vá lá e veja, traz isso para mim, pega isso. Então, vira aquele trabalho automático, não aquele trabalho mais amplo. Porque, cara, vou abrir mão aqui de toda a instabilidade que eu tenho aqui no meu trabalho atual. Trabalhava há 6 anos, eu acho que era 6 anos, tá? Na mesma empresa, e recebi uma oferta que era assim, para ganhar 2 vezes que eu ganhava, um carro completamente diferente, ainda na informática. Mas eu falei assim, cara, eu acho que eu não vou dar, né? Não vou dar conta de fazer isso, não. Foi o que eu pensei, não vou dar conta de fazer isso, não. E, putz, eu passei no processo seletivo inteiro. Eram 6 fases, eu passei naquela porcaria toda. Entrevista em inglês, o cara numa 4, sabe? E quando chegou lá na hora, eu falei, Luciana, a gente decidiu por você. Aí eu falei assim, não, obrigada. Disse não, porque eu falei assim, não vou dar conta. Quando chegar lá, não vou dar conta. Mas eu me senti tão mal, porque eu disse não para essa oportunidade, que eu nunca mais fiz isso. Porque você não tinha certeza. Porque você foi validada, você teve o que você queria, mas disse não. Mas olha que interessante, que a segunda pessoa, era uma pessoa que trabalhava comigo, né, a segunda pessoa, falou assim, você não quer, então não sai no próximo, fulaninho vai ser você. Aí chegou, né, fulaninho pra me contar. Passei no processo, o pessoal me selecionou, aí eu fiquei olhando assim, tu? Aí eu sei mais que tu? E o cara foi e fez o nome dele. Assim, não é, gente? É impressionante. E aí aí nessa hora, acho que tem que rolar até um tipo de arrependimento, esse estar mal. Por exemplo, eu lembro do Dr. House. Adoro! Ele falava assim, nossa, culpa, sentimento inútil. Porque a culpa, ela sempre acontece dessa relação pós um evento, né? Porque aí você tem um viés da retrospectiva. Porque é muito mais fácil você lidar com as respostas depois que tudo aconteceu, entendeu? Sim. Depois que você viu que você era melhor que o outro cara, entendeu? Aí depois... Então você tá relaxada, e aí vem a ideia de e se? E a possibilidade... E com isso a gente tem essa frustração. E uma emoção, qualquer emoção que seja, raiva, tristeza, angústia, tá? Ela vem de uma quebra de expectativa. Alguma expectativa foi quebrada, entendeu? Então, nessa quebra de expectativa, entre até a sua expectativa, né, vem a frustração.
Então, a frustração de, tipo, talvez, não só de não ter pego o cargo, mas de talvez ter tomado uma decisão que não era tão razoável, entendeu? Entendi. Então, a gente não gosta de perder. Então, mas o importante não é o quanto a gente sente, mas é se desapegar dessa origem do sentimento. Que a origem passou, entendeu? Já era. Vamos tentar sofrer pelo menos por pouco tempo. Porque a Luciana que disse não tinha um bom plano, então segue ele. Ela não tinha plano. Não tinha, não? Vou continuar aqui no meu mundinho confortável, porque lá é um mundo novo, uma coisa que eu não conheço, vou me foder. Né? Isso é interessante, né? Porque você tem que ousar arriscar. Você tem que ter, a vida é um pouco sempre, um pouco não, é muito de se arriscar, gente. Só que você já tá aí da barriga da sua mãe, você já tá se arriscando. Tava tão bom lá. Foi difícil sair, eu lembro. Você lembra, né? Você lembra de você segurando as trompas, já não quero sair. Desde aquele dia, só preocupações. Preocupações cringe. Boleto, um atrás do outro. Nossa Senhora. Eu lembrei dos cringes de novo, né? Que reclamam que todo mundo que fala de boleto é cringe. É porque a gente tem conta pra pagar, gente, tá? Vocês têm aí o pai de vocês que paga de vocês, o cartão de crédito de vocês, a gente que paga o nosso, porque a gente é cringe. Vá, pronto, já fiquei sem paciência de novo. Toda vez que eu lembro desse negócio, eu fico brava. Mas de tempo em tempo, assim, sabe, assim, porque é uma geração sacaneia a outra. Eu lembro na nossa, tudo era cafona. Mas é cafona. Hoje, falar cafona é cafona, entendeu? É cafona, entendeu? Então, eu acho que é sempre essa guerrinha, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, né? Então, Elis Regina. E Elis Regina já era cafona. Aquele saião, aquela coisa de ficar rodando, de não abrir os olhinhos. Ela só canta música de olho fechado, assim, ó. Aí a filha dela, como é o nome da filha dela? A filha dela, Rita, né? Rita, isso, ela cantava igual a mãe dela, né? Como cantora não tem nada contra ela, não. Eu tô brincando. Não, mas eu tô falando assim, ela também ficava de saiona, também mandava igualzinho. E a voz muito parecida, né? Não cai longe do fruto, né? Às vezes bem longe, às vezes não tem tanto, né? Não, cara, alguma coisa tem. Ninguém sai ileso da sua própria história de vida. Ninguém. Bom, agora sabe? a gente voltando o tema, qual é o tema? A gente voltando aqui um pouquinho pro tema, a gente falando de síndrome de impostor para crianças, né? Como é que a gente contribui? Maria Rita, obrigada. Obrigada, Lu, isso mesmo, Maria Rita. E lembrando, Maria Rita, gente, Rita de Cássia! Não, Maria Rita. A gente sendo cancelado pelos fãs aqui. Não, mas falando aqui, ó, da síndrome de É porque nunca me perguntou o que eu acho daquela Frida Kahlo. Nunca me pergunte, mas vamos cancelar, gente. Eu não vou perguntar. Tá bom, obrigada. Não vou perguntar, porque eu também não tenho opinião formada. Eu gosto de sobrancelha mesmo. Vou te cancelar. Vou me cancelar. Qual o problema disso? Desculpa, gente, tá? Desculpa. Então. Eu tava falando aqui a gente criando pequenos impostores, né? A gente como pais. Eu lembro que uma vez fomos chamados no colégio, eu e o pai da Letícia, né? E a gente chegou lá, vamos ver se vai dar... Gente, se der barulho no ar-condicionado, vocês avisam pra gente. Não, tá quente aqui dentro, gente, tá, por favor. Não, se fizer barulho... Tá, se fizer, avisa. Isso, pelo amor de Deus. Meu nariz nem entupiu. Graças a Deus. É que você não bebeu o suficiente pra entrar. Calma, a gente chega lá. Então, a gente foi chamado na escola. A minha filha, ela tava no sexto ano. Sexto ano é o quê? 11 anos? 11 anos. 11 anos. Eu e o pai da Letícia, a gente foi chamado no colégio dela e tal. Cara, quando a gente foi chamado no colégio, eu já fiquei em choque. Porque Letícia era aluna exemplo. Aquele tipo de aluno, um gênio. Como todo filho, um gênio. Né? E aí eu falei assim, gente, o que aconteceu no colégio, né? A gente chegou lá e aí tava lá na sala a diretora, a coordenadora do ano dela e a professora que era representante lá, sei lá. Três orientadores, né? Eu e o padre Letícia, né? A gente, não, o que aconteceu, né? Não, a gente queria conversar com vocês dois porque vocês cobram demais a Letícia. E ela se sente muito frustrada quando ela não tira a nota máxima. Aí olhou um para a cara do outro, sabe? Aí olhando assim para os orientadores, a gente olhou para a cara do outro. A gente cobra?
porque a Letícia, ela se sente mal e ela chora, não sei o quê. Eu falei assim, Deus, a gente mesmo nunca fez isso. Isso é dela mesmo. Isso é muito dela. Ou se a gente fez isso, foi de uma maneira completamente... Não, fizeram sim. Fizeram, em algum momento. Não, tô brincando, mas não sei assim. Eu detesto começar com terapia. Mas eu brinco isso com o Luiz Eduardo. Eu falo assim, quando eu estragar a Sofia, eu te entrego ele. Porque, assim, de uma certa maneira, todas as estimulações acontecem no nosso ambiente. E os pais são os primeiros, assim, modelos. E como nem tudo a gente consegue explicar, e tudo parte dessas conclusões subjetivas, então a criança está te olhando, entendeu? Ela também quer corresponder à sua expectativa. Ela também se sente impostora frente, porque assim, só muda aquela figura de autoridade ou de reforço, entendeu? Seja o pai, a professora, o chefe, mas é uma fantasia do que eu acho que essa pessoa quer de mim, entendeu? Então, na verdade, não existe uma culpa, existe um cenário, e esse cenário é que traz alguns gatilhos. Entendi. Então, é por isso que a gente se apruma, é por isso que a gente se ajusta. Então, não é só explicar, eu não sabia que eu estava fazendo isso. Não, mas a partir desse momento, você entendeu? Então a vida é uma descoberta. Não, mas você sabe o que eu entendi quando você falou que a gente estava conversando bem no início, que você falou daqueles dois grupos de criança. Um que era elogiado pela tarefa em si e outro era elogiado pela pessoa, né? Pois é, a Letícia era elogiada pela menina que ela era, entendeu? Deve ser por isso que ela se tornou esse negócio nerd que ela é, entendeu? Ou CDF, que é pra gente ter... E ela é boa. E com isso, ela teve excesso de elogios. E aí que entra a questão. Será que chega uma hora que talvez não seja nem só vocês, mas vocês acabam não se tornando uma fonte nem suficiente, nem confiável? Você me ama, você tá falando que é minha mãe, entendeu? Tá me elogiando. Então, eu vou sofrer agora porque eu quero o elogio do professor. E eu quero que ele me note, entendeu? Porque é igual eu brinco. Quando você fala pra sua filha assim, nossa, que linda você! Talvez ela nem entendeu o que é linda, mas ela entendeu que te agrada. Ela entendeu que naquele momento ela tá sendo amada. Porque as palavras, eu tô falando isso em relação a um bebê, alguma coisa. Porque as palavras em si, elas não têm um significado ainda em termos de semântica. Elas têm muito mais em termos de uma lógica interna. Então, naquele momento, talvez ela não saiba nem o que é lindo. Você falar assim, não, isso é meu baculinho. Entendeu? O que é baculinho? Não sei o que é baculinho. Mas ela vai entender como, deve ser uma coisa muito legal. Ela tá sorrindo pra mim. Ela tá se interessando pra mim. Então, eu vou repetir isso. Só que daqui a pouco ela fala, não quero mais só o seu, não. Eu quero mais. Eu quero o mundo. Daqui a pouco ela quer até do Zezinho, né? Não, papai, eu tô linda, não. Eu tô gorda, porque o Chiquinho não me acha lindinha ainda. Então, a gente vai só mudando esses parâmetros, porque a gente precisa que o mundo nos diga quem a gente é. Entendeu? Porque a gente sozinho, é difícil a gente se ver. Tem uma história que eu achei fantástica, é descobrir que eu escutei esses dias, que é a história que quando os portugueses chegaram no Brasil, que eles estavam lá negociando lá com os índios, eles queriam pegar ouro, queriam pegar várias coisas, né? E eles não tinham nada de troca, até que eles descobriram o espelho. Os índios ficaram loucos com o espelho. E olha que sensacional, porque o espelho na natureza... Onde você acha espelho na natureza? Só aí, na beira do rio, Narciso, olhando. Mas deve ser uma coisa meio... assim, né? Não deve ser confortável você ficar se admirando ao leito de um rio, entendeu? Como a gente vê na mitologia. Não, entendeu? Que nunca, entendeu? Então, a gente precisa do outro. Cara, e de repente a gente tem um espelho e a gente se livra do outro. Ninguém vai precisar te avisar que você tem um feijão no dente. Você descobre sozinha isso agora. Olha, mas eu queria dizer, amigo, um dia que eu tiver com feijão no dente, você me avisa. Qualquer coisa, CC, feijão é um tratado. Eu vou te contar. Eu paro as pessoas. Eu não precisa ser minha amiga, não. Eu falo. Eu não precisa ser minha amiga. Não, eu sou daquela que tira cabelo das costas das pessoas na fila do banco, entendeu? Aquele cabelão assim, aí eu fico... Eu faço isso também. Agora não dá mais porque a gente tem... Não tem fila, né? Agora eu tô nem aí. Não, agora não dá mais pra fazer. Cara, a gente vai ter que voltar a ficar mais próximo, né? Essa é a parte triste do fim da pandemia.
vamos lá para o nosso quadro de dica. Se liga na dica, vamos lá. Já que a gente tá falando aqui de síndrome do pânico, eu trouxe uma dica para poder te ajudar nesse processo de cura, né? Além da terapia, tá, gente? Porque eu acho que a terapia é o caminho, é o caminho mais acertado. Te ajuda ao autoconhecimento, e o autoconhecimento é onde você vai se livrar aí dessas coisas todas. Então, a minha dica é: aceite os elogios, abrace os elogios. Quando alguém te elogiar, fala assim, obrigado. Ponto final, obrigado. Esse vestido é tão barato, bonito esse vestido, foi tão baratinho. Foi tão baratinho. Nossa, eu comprei no seu loja emprestado. Imagina esse negócio velho. Gente, não, é assim. Você tá tão bonita. Você acha? Eu achei que eu tô tão gorda. Sério, nossa, tô tão... Gente, aceita o elogio, abraça o elogio. Obrigada. Nossa, seu cabelo tá tão bonito, obrigada. Aí você pode falar assim, hidratei hoje. Por quê? Porque cuidei de mim. Estou pensando em mim, entendeu? Estou colocando um tempo investido em mim. Então, aceita o elogio, isso vai ser tão mais positivo para você. Minha dica hoje é essa, tá? Hoje é bem pep talk aqui e tal. Amiga, qual a sua dica? Ai, eu acho que a minha é muito parecida com a sua. Diga. E é principalmente a ideia de aceita que você pode estar errada. Entendeu? Então, assim, que quando você está ouvindo o outro, aí eu vou complementar com o que você está falando. Você tá bonita, você sabe, qualquer coisa, você é inteligente, você consegue, e quando você estiver principalmente se sentindo não, lembra que o mundo às vezes está te vendo melhor do que você está se vendo. Então, aceita a possibilidade de que você talvez não necessariamente tenha que concluir o que você está concluindo, entendeu? A gente sempre pode estar errado. Que essa que é a grande diferença. Se liga na dica com aceita que dói menos. Entendi. Que você não é obrigado a fazer as coisas. É porque agora não era agora é a dica. Era a dica, não era aceita que dói menos, né? Tá. A gente pode fazer isso como se fosse aceita que dói menos. Nem era por causa do álcool, porque juro que eu não prestei atenção no começo, entendeu? Eu não sabia onde você estava. E quando você... Não, mas você sabe que o meu aceita é bem por aí mesmo, é bem na mesma linha da sua. É total papo motivacional, tipo, coach, you can do it e tal, não sei o quê. Mas, cara, é isso mesmo, aceita a sua história. A verdade é essa, aceita a sua história, aceita onde você já passou, o caminho que você trilhou, você tá onde você tá, porque você tem uma história, porque você trilhou um caminho, porque você tropeçou, caiu, se lascou, levantou, aprendeu, pôs em prática. Então, você tá onde você tá, o fruto do seu próprio esforço, entendeu? Então, aceita que você merece, entendeu? Ou não, às vezes você não merece mesmo, não. Se dependendo da pessoa que você acha. Mas fica de boa com a sua existência. Porra, fica de boa. Fica de boa, porque assim, boa. Nessas expectativas, né, e nesse ponto que talvez eu brigue com os coach mesmos, que é a ideia do tipo, ai, você merece muito mais, você consegue, vai lá, insiste, não sei o que lá. Eu até acredito muito nisso, que tudo pode ser sonhado, mas a ideia é, ninguém nasceu para ser nada, entendeu? Ninguém tá com o seu universo definido. Então, quem se define é você mesmo. Sim. É você que explica quem você é pro mundo. Então, a maneira como você se explica para as pessoas é porque elas vão entender. Então, você tem que lembrar essas duas coisas. Nem você sabe o que tá passando na cabeça das outras pessoas e nem elas sabem o que tá passando na sua cabeça. Então, a sua baixa autoestima é problema seu. Meu Deus, é problema seu. Me liga para mais dicas. Me siga para mais dicas motivacionais. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Quero me mata. Então tá, então hoje a gente vai encerrar bem diferente. Não, mas eu quero dar uma na dica. Eu tenho uma dica, que é o Naruhodô. É rapidinho. Porque como a gente falou de síndrome do impostor, e eu já indiquei o Naruhodô, tem um que é só sobre síndrome do impostor, que é o episódio 251. 251, que ele fala o que é a síndrome do impostor. E o Altair de Souza, que, como diz Carl Sagan, é um privilégio conviver uma era com esse cara sensacional, um neurocientista fabuloso. Obrigada, Senhor, por ter me apresentado, Altair. Ele fala muito melhor disso
do que eu. Boto fé 251. Do Zé 251. Eu vou ouvir, porque eu gosto bastante de Naruto. Inclusive, é dica sua isso aí. Nossa, meus pacientes não voltam na próxima sessão se não ouviram Naruto. Eu dever de casa. Eu gosto, eu já ouvi vários, acho ótimo. Tem do Inédita Pamonha também, tá vendo? Eu sigo as suas dicas, tá vendo? Então tá bom, a gente vai terminar com um quadro diferente, que é o quadro do Amigão Sem Noção, onde a gente vai contar uma história sem noção, onde nós mesmos hoje a gente teve um amigo que foi muito sem noção. Hoje o meu amigão sem noção sou eu mesmo. Pô, cara, de novo, cara! Sou eu mesmo. De uma história que eu lembrei, de 1900 e Guaraná de rolha ainda, né? Eu lembro uma vez que eu tava na casa da minha mãe, e a minha avó, ela morava com a minha mãe. Minha avó sempre morou com alguma tia e tal, já mais velha, né? Sempre morou com alguma tia. E no fim dos dias da minha avó, né? Os últimos anos da minha avó foi na casa da minha mãe. E aí eu lembro de uma vez que eu fui visitar a minha mãe, né? E tal, e aí eu fui no banheiro. Aí eu cheguei lá no banheiro, fiz o que eu tinha que fazer, né? E não tinha papel higiênico. Mas tinha uma toalhinha assim em cima da pia. Aí eu, né? Sequei a mão com aquela toalhinha, sequei meu rosto. Tudo certo, guardei a toalhinha. Aí saí do banheiro e falei assim, mãe, acabou o papel higiênico. Ela, minha filha, vou levar. Eu falei assim, não, mas tá de boa. Já sequei aqui o meu rosto e a minha mão com a toalhinha que tinha aqui. Aí eu ouço a minha avó gritando lá do quarto dela. Com o quê, minha filha? Aí eu falei assim, com a toalhinha, avó, era sua. Eu só sequei a mão e o rosto, tá? Ela, minha filha, eu não uso papel higiênico, não. Era de enxugar a pepeca. Eu só uso a toalhinha. Você sabe que as minhas sobrinhas também fizeram isso? Era a toalhinha dela enxugar, né? De lavar, usar. As minhas primas, elas contam essa história, que elas passaram anos frequentando a casa de uma tia e ela tinha uma toalhinha era do lado da duchinha, e elas eram pequenas, elas pegavam aquela toalhinha. Anos enxugando mão e rosto, até que um dia a tia comentou sobre a toalhinha. Elas falaram, essa toalhinha de quê? Uma olhou pra cara da outra, assim, tipo... Que nojo! Olha, sabe? Gente, eu não uso papel higiênico, não. Aí, tipo, eu terminando a minha mão sequinha, meu rosto sequinho, assim, mãe, me arruma uma toalha. Vó, saudades, vó. Eu não conheço minha avó. Isso é bullying. Não, tô brincando. A gente pode problematizar qualquer coisa. Qualquer coisa. Ai, amiga, eu vou contar a história de quando eu conheci o Lui, né? Quando eu conheci o Lui, eu tava bebendo com umas amigas minhas antes na UDF. A UDF antigamente chamava Faculdade da Cachaça. Cachaça, caralho! Porque tinha tipo uns montes de quiosques, assim. Né, amiga? Não, chamava assim, oficialmente, essa consequência. Aí, eu tava bebendo com ela e a Vanessa, a gente ia pra minha casa depois. Coincidentemente, ela ia sair com a minha irmã. E eu falei, e ela, não, você vai comigo. Eu falei, não vou não, já bebi demais, não quero ir pra uma festa. Era nessa época, era maio, não tava tão frio, mas já tava frio. Eu falei, não, já bebi demais, não vou não. Quando eu cheguei em casa, estavam várias outras amigas, você vai pra festa assim, vai, me botar no banho, cabelo molhado, assim, e o Lu conta que eu tava sentado igual um Buda, assim, borrado na festa, assim, e ele chega, cara, com, sabe aqueles negócios assim, tipo sangue de boi, era um litrão assim, de um vinho. Aí ele querendo me cortejar, que o sem noção é ele, entendeu? Cortejar. Aí ele vem, oi. E eu me interessei por ele, a gente ficou se olhando, aquela coisa toda, do outro lado romântico, se ele tivesse aqui, ele já tava me contando. Mas aí ele queria que eu bebesse, né? Aí veio o sem noção, gente. Aí ele fala, toma, esse vinho é delicioso. Eu falei, não quero, porque eu já tava, né? Tipo, já tava repugando, eu não tinha bebido antes, não queria beber mais nada, eu queria minha cama. Uma festa horrorosa, música de axé, um monte de coisa. E eu olhando o estacionamento, assim. E ele tentando, toma um vinho. E ele ficou insistindo a noite inteira pra eu tomar aquele vinho. Até que eu aceitei. Cara, quando eu provo o vinho, era um vinho de pêssego. Eu falei, quem chama vinho de pêssego? Doce, cara. Até hoje, eu acho que eu não sei como é que ele me beijou. Porque a cara que eu fiz pra ele quando eu provei aquele vinho. Gente, quem tem noção de comprar um vinho de pêssego e não oferece pra mulher? E a mulher ainda fica com ele. 23 anos, gente.
sem noção, é o Luiz, vinho de pêssego. Até hoje eu falo, você gosta de vinho? Eu que apresentei o vinho de verdade pra ele, sabe? Ele não gostava de vinho seco, ele achava ruim. Eu falava, você põe água e açúcar? Vinho suave, vinho suave. Tudo suave. Que suave, menina? Que suave, não. De suave passa a vida. Graças a Deus a gente evoluiu. Então, meu sem noção é meu marido que toma 20 pêssego. De vez em quando eu falo, ele fala, nossa, é bom. E eu falo, ele acha bom. Pessoas queridas, muito bom estar com vocês aqui hoje. Sempre bom encontrar você, amiga. Gosto bastante. Agora a gente vacinada, a gente pode encontrar, entendeu? Coisa mais linda e tal. Obrigada por você que esteve aqui com a gente até o final. Né? Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, tá bom? Kelly Genário, Lulu Monteiro. Qualquer dúvida, qualquer censura, qualquer apresentar a realidade, jogar na nossa cara, pode. Pode também. Sugestão de novos temas, estamos abraçando quase todos, tá? Tem uns que a gente já fez. Então, muito obrigada por estar com a gente aqui nessa segunda temporada. E a gente se vê de novo. Tchau!